O primeiro-ministro do Reino Unido ordenou o envio de navios de guerra e aeronaves de vigilância ao Mediterrâneo para apoiar Israel no conflito contra o Hamas. Os Estados Unidos tomaram uma posição similar e enviaram porta-aviões também para o Mediterrâneo, mas a Casa Branca afirmou que não vai enviar tropas a Israel. Ao mesmo tempo, a Síria diz que foi atacada por mísseis vindos de Israel e a Rússia afirmou que essa é uma violação grave do direito internacional. Caio Coppola, começo com você. Uma possível entrada de outros países na guerra aumenta o risco de escalada de tensão? Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, doutor Alessandro. Boa noite à nossa audiência. Essa é uma questão muito complexa, né? A gente está falando aqui dos war games, né? Os jogos de guerra. E me lembrou muito um conceito, né, consagrado aí nas séries, nos filmes de Hollywood, que é o conceito de deterrence, de dissuasão. Muitas vezes, né, o poderio militar ele é utilizado como uma demonstração de força para dissuadir, ou seja, para convencer os seus adversários, ou seus inimigos, né, numa situação mais extrema, a não se engajarem, né, em um ataque. Isso tem funcionado, né, em âmbito global, por exemplo, na questão nuclear, na questão das armas atômicas, né? A gente, graças a Deus, na história da humanidade, apenas uma vez armas atômicas foram utilizadas com uma finalidade militar. A partir de lá, cerca de uma dezena, né, de potências aí ao redor do mundo já são detentoras dessa tecnologia, mas ela não é utilizada. Isso por múltiplos fatores, né? Um deles é a possibilidade de autoaniquilação da humanidade, se isso acontecer. Mas, quando a gente vê, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, ele acaba sendo um reflexo dessa ideia de poderio militar como arma de dissuasão. Então, quem integra, né, quem são os membros permanentes? Você vai ter, entre as democracias ocidentais e liberais, você vai ter França, Reino Unido e Estados Unidos da América. Né? E, por outro lado, você vai ter aí também a Rússia, a Federação Russa e também a República Popular da China. Todas essas são as maiores potências nucleares do mundo. Então, quando você tem, trazendo aqui para o caso em debate, né, o envio, né, de uma tropa, a gente está falando aí até de uma coisa com uma questão psicológica muito forte, né, o envio do maior porta-aviões do mundo, né, o USS Ford, né, dos Estados Unidos da América. E aí você tem também um comboio de guerra do Reino Unido. Enfim, quando você tem essa demonstração de poder, isso pode ser sim uma ferramenta de dissuasão, né, para que outros atores não se sintam estimulados a entrar nesse conflito e ele fique restrito aí a Israel e Palestina, quase como uma questão doméstica, né? Mas enfim, por outro lado também pode incentivar, né, um jogo de alianças, né, e isso pode ganhar uma escala muito grande. Então, a gente reza para que as pessoas tomando as decisões nesse momento tenham serenidade e conhecimento para que a situação não se escale de maneira absolutamente desnecessária e isso não termine num banho de sangue maior ainda. Alessandro Soares, o apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos muda o rumo do conflito? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Eu não sei se muda. Bom, já é uma estratégia, eu diria, talvez aí usual dos Estados Unidos, quando tem alguns conflitos, ele enviar os seus militares, o seu armamento mais poderoso, no caso aí, um porta-aviões poderosíssimo, para as regiões em conflitos. O que vai funcionar? Bom, o que nós temos como um cenário específico aí de guerra e que é necessário para Israel nesse exato momento? Israel sabe, ou pelo menos arma um cenário de entrada na faixa de Gaza. Israel acabou de sofrer o pior ataque que já sofreu na sua história, talvez um dos piores, não pior, mas um dos piores ataques no seu território, e pior, de uma maneira muito fácil, vamos dizer assim, e com muitos defeitos na sua segurança interna. Ou seja, a população está insegura ainda com relação à capacidade de Israel realmente fazer frente aos ataques que vem sofrendo. Mas é claro que a gente sabe que Israel tem uma tecnologia gigantesca, é capaz, é uma guerra, a gente está chamando isso aqui de guerra, mas no fundo a gente sabe que é uma guerra assimétrica, que não tem comparação a capacidade bélica de Israel, por exemplo, quando nós comparamos com Hamas. A questão fundamental é se outros atores entram em cena. E aí nós temos, né, o apoio explícito dos Estados Unidos e da Inglaterra enviando esse armamento, e a ideia, como o Caio disse, é
não necessariamente entrar no conflito, mas evitar o conflito, ou seja, o sentido é contrário. É interessante isso, mas o sentido é contrário. Pior ainda, a gente sabe que temos duas fronteiras na parte de cima de Israel, que vão dar ali na Síria e que vão dar no Líbano, onde você tem grupos que são opositores, ou seja, grupos, inclusive terroristas, que atacam parte do território de Israel, e vale dizer aí que é uma parte de um território que está em disputa, que na verdade a ONU inclusive já declarou que esse território deveria ser do Líbano, mas Israel se nega, dizendo que tem que negociar com a Síria. Bom, um conjunto de coisas que a gente poderia discutir aqui, mas o fato fundamental é como é que você faz após sofrer um ataque como sofreu Israel. Como é que você faz para mobilizar suas forças políticas, ou melhor, militares, para dentro do território de Gaza, sendo que você tem outras fronteiras importantes? Então, nesse caso, você precisa aumentar o contingente de soldados, você prepara essas regiões para um possível conflito e para uma possível escalada, mas, na verdade, no cenário que nós temos hoje, todo mundo está dizendo para não escalar o conflito. A OTAN já tem comandos nesse sentido, dizendo, olha, cuidado para a escalada do conflito. Todo mundo tem medo da escalada do conflito. Todo mundo, eu diria assim, quase todo mundo não quer essa escalada. O próprio Estados Unidos não quer essa escalada de conflito. Mas a ideia é até onde vai Israel, né, nessa sua vingança, vamos dizer assim, em parte, com relação ao ataque que sofreu. E se passar muito do ponto, será que isso não pode levar a uma intervenção de outros atores? Sigo com você, Alessandro. A solução do conflito está no apoio com armamentos ou na negociação de um cessar-fogo? Eu queria dizer que seria um cessar-fogo de pronto, mas é óbvio, Israel foi atacado e a gente tem que entender basicamente que eles estão numa reação em cadeia. Há uma questão interna de Israel, o governo Netanyahu não está bem, todo mundo sabe que uma hora vai vir o acerto de contas com Netanyahu, os erros, né, na defesa de Israel, isso vai aparecer em algum momento, ele vai querer mostrar serviço, portanto isso é um problema também porque existem narrativas de guerra, todo mundo aqui está assistindo, vendo aliás nas redes sociais várias narrativas sobre o conflito e essas narrativas são às vezes muito exageradas. E exagera-se por quê? Em parte, quanto mais exagerado é a narrativa, ou seja, quanto mais o meu opositor for desumano, mais desumano eu poderei ser com esse opositor. E com isso a gente corre vários riscos aqui. Então, por exemplo, o risco de um extermínio étnico dos palestinos. Esse é um problema fundamental. É claro que Israel sofreu um ataque brutal de uma organização que nós temos que caracterizar assim hoje como terroristas, mas nós temos uma situação que pode levar a uma calamidade completa do outro lado também, com mortes de milhares de inocentes. Então, é um equilíbrio difícil. Nesse primeiro momento, eu acho que isso não vai acontecer, acho que nem Israel, nem Estados Unidos vão botar, vamos dizer assim, vão apaziguar os ânimos nesse momento para um diálogo. Como se disse, o diálogo vai ser alcançado a partir do conflito. E todo mundo espera que esse diálogo chegue uma hora, que esses reféns sejam liberados com vida e que se amenize o conflito. Mas a questão é, e o futuro? Essa é uma pergunta que tem aberto. A questão é, temos um conflito imediato, temos possíveis soluções desse conflito, esperamos que não tenha uma escalada maior, mas a questão é, e o futuro? O compromisso fundamental agora nesse momento é com o futuro. Por isso que eu tenho dito, olha, é na negociação e não existe como... E quem está dizendo isso, Leandro e Caio, nem sou eu. Se você pegar os meios midiáticos de Israel, né, são muitas pessoas lá no país que dizem isso. Veja, né, eles falam, olha, não tem como ter uma paz sólida aqui, com um futuro sólido, se a gente não constituir responsabilidade do outro lado. O que é responsabilidade? Tem que ter um outro país do outro lado. Veja, Israel já foi atacado pelo Egito, já teve guerra com a Síria, já teve conflitos com o Líbano. Veja, são países, você negocia, você faz pactos. Estava negociando, fazendo um acordo com a Arábia Saudita. Agora, quando você tem um território que está cercado, que não tem soberania de absolutamente nada, que depende de tudo, e a autorização de Israel, que é praticamente quase um campo de concentração a céu aberto, como é que você faz para fazer um acordo? Quer dizer, aí surgem grupos como Hamas internamente, você não tem exatamente uma dinâmica exata de um país, né? Você tem um país picotado no meio, dentro do território de Israel, ou seja, você tem um território de Israel no meio, você tem a faixa de Gaza e você tem a Cisjordânia. E as pessoas imaginavam que se você separasse esses dois territórios, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, você não teria mais conflitos, porque eles não conseguiriam se unir para formar um país. Erraram. Eles querem um país, mesmo separados, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, nesse exato momento, a questão é, nós vamos apostar no futuro ou nós vamos apostar
num próximo conflito daqui a pouco novamente. Porque, veja, as pessoas que estão sendo atacadas hoje e sofrendo também na faixa de Gaza, né, tem crianças, tem adolescentes. Esses meninos têm 10, 12 anos. Daqui a 10 anos eles vão ter 20 e poucos. Eles vão ser os novos soldados ou militantes do Hamas? Essa é a pergunta que tem que ser feita, porque esses que estão hoje, que são jovens, que estão militando no Hamas, pode ter certeza. Em 2014, quando caiu bombas lá na faixa de Gaza, com certeza eles estavam ali. Eles estão vendo o que está acontecendo com a cidade deles, com a família, etc. A questão está na hora das pessoas terem responsabilidade. E, infelizmente, eu acho que o governo atual, e o governo, veja, não é o povo de Israel, o governo atual de Israel não ajuda nem um pouco, porque a coalizão de governo de Israel, nesse exato momento, é uma coalizão muito conservadora, extremista, e que para eles, para parte deles pelo menos, não deveria existir a Palestina ali do lado, ou seja, eles têm literalmente uma visão quase racial, étnica com relação àquele povo do lado, né, que é a Palestina, que são os palestinos. Caio, existe solução diplomática? Sim, existe a solução diplomática. Ela foi proposta, inclusive, 5 vezes para as autoridades palestinas, né, ao longo do século XX e do século XXI. Né? Eu já aborreci aqui o nosso telespectador, né, com um breve histórico do conflito, mas quando ainda, né, com a queda do Império Otomano, quando a região ainda era um protetorado da Inglaterra, né, os ingleses foram os primeiros a fazer essa proposta. E à época, né, a área destinada a judeus era 20% em relação a 80% da área destinada a palestinos. É interessante analisar, né, e a gente tem que ter empatia, tentar se colocar no lugar, né, das pessoas e dos povos, mas para imaginar que o povo judeu está ocupando aquele território, seria ignorar absolutamente as evidências históricas, as evidências arqueológicas que mostram que lá existia um Estado judeu há literalmente milhares de anos. E nunca existiu uma nação palestina organizada num Estado. Bom, enfim, com a fragmentação dos impérios, o Império Otomano, o Império Inglês, depois do desastre humanitário que foi o Holocausto, né, com a anuência da recém-fundada ONU, né, é fundado o Estado de Israel, com a proposta de 2 estados, que é rejeitada também pelos palestinos à época. E da mesma forma, né, em 1967, também existe essa proposta, ela é rejeitada. Aí tem mais uma guerra do Yom Kippur contra Israel, mais uma vez Israel sai vencedor, mas principalmente no ano 2000 foi emblemático, porque durante 14 dias você teve o primeiro-ministro de Israel e o líder, né, da autoridade palestina, que era o Yasser Arafat, e na época ele unificava aí os diferentes grupos palestinos, e a proposta era a seguinte, olha, 100% da faixa de Gaza e 94% da Cisjordânia, também conhecida aí como West Bank, e, enfim, Jerusalém do Leste como capital da Palestina. Vamos lembrar que Jerusalém é capital histórica dos judeus, né, que, aliás, cuidam com muito zelo dessa cidade, garantem ampla liberdade de visitação, respeitam todos os credos, né? Recomendo a visita a Jerusalém, certamente não nessa época, hoje em dia deve estar perigoso. Enfim, e com mediação do presidente dos Estados Unidos, que era um democrata, mais inclinado à esquerda, o Bill Clinton. Ele disse, o Yasser Arafat esteve aqui por 14 dias e tudo o que ele disse foi não. E qual a resposta dos palestinos? Eles se radicalizaram e voltaram a atacar Israel com homens-bomba, com ataques suicidas. Então, a solução diplomática, ela é possível com pessoas que estão abertas ao diálogo. Se na carta de princípios, no Estatuto do Hamas, está colocado que o objetivo do grupo é o extermínio de judeus, a extinção de Israel, não existe diálogo com o Hamas. E aí, a posição do Benjamin Netanyahu faz todo sentido, que é a do quê? Ele quer eliminar o Hamas. E isso é legítimo, da mesma forma como era legítimo os Estados Unidos quererem eliminar a Al-Qaeda. E como era legítimo os países europeus quererem eliminar o Estado Islâmico, todos grupos terroristas extremistas, porque não existe diplomacia com quem pratica terrorismo, pessoal. Então, não dá para usar as armas da democracia e da sensatez contra tiranos insanos.
Senhores, vamos fazer um outro intervalo. No próximo bloco, grupos de alunos de Harvard se declaram anti-Israel e líderes de empresas pedem a divulgação dos nomes. A gente volta já já.